Tem aquele ditado que diz: passarinho não come pedra porque sabe o cu que tem. Acho que é bem isso que o palmeirense mais lúcido, se é que existe um palmeirense lúcido, não comemora o título do Campeonato Brasileiro de 2023. Acho que um pouco de trauma do passado só pode ser, mas o Palmeiras já proporcionou aos rivais muitas alegrias, no sentido de o Palmeiras tomou, acho que foi uns 4-0, se eu não me engano, de Água Santa. O Palmeiras já foi goleado, acho que 5 ou 6 gols de Mirassol, 6 gols Curitiba, já tomou 6 gols do Goiás, já tomou 7 gols do Vitória. Isso um colega meu corintiano no serviço, ele falou que o Palmeiras já é campeão, Palmeiras comemora. Eu falei, não, ainda não. Eu citei todas essas goleadas que o Palmeiras tomou. Aí ele me citou uma coisa que é bem pertinente. Pô, Ronaldo, não queira comparar os times que tomaram essa goleada, os times que o Palmeiras teve, horríveis, com esse time de agora. Aí ele falou isso aí e saiu. Eu fiquei pensando, porra, ele tem razão. Mas eu não vou comemorar. Porque a gente é palmeirense. Falta palavras, mas é porque palmeirense é cismado. Mesmo estando com a vitória já encaminhada, o título encaminhado, se a gente tentar agir com racionalidade, a gente vai ver que o que o Palmeiras produz, o que um Flamengo produz e o que um Atlético Mineiro produz, o título é do Palmeiras, né? Porque em sã consciência a gente não vê um Flamengo tirando 16 gols, um Atlético Mineiro tirando a diferença de 8 gols e o Palmeiras tomando também uma caralhada de gols para poder ajudar tanto o Flamengo como o Atlético Mineiro. Então isso faz o Palmeiras estar muito encaminhado para o título. Aí tem aquelas teorias da conspiração. Também não vamos comemorar porque existe muita maracutaia. Vai que existe uma combinação de resultados. Alguém que jogue para poder fazer isso ou aquilo. Acho que hoje em dia, quando é uma coisa tão gritante que o Palmeiras pode ser campeão e acontecer alguma tramóia de bastidor, acho que hoje, nos dias de hoje, quero acreditar que não existe. Então, o que impede o palmeirense, fora a superstição, é porque não já está sacramentado. Que o Palmeiras tem por costume ser muito cabreiro, até pelos vexames que eu falei, as goleadas que tomou. Mas é óbvio, até o corintiano me avisou, eu já tinha citado, a diferença dos times que o Palmeiras tomou esses gols, o time do Palmeiras, o plantel, né, para o de hoje, o Palmeiras não é de tomar tantos gols. Então, isso é mais... É um algo a mais para poder elogiar o trabalho de Abel Ferreira. É o quê? Quando chega numa situação de mas amplo favoritismo, praticamente o título, 99,9999 e tantos 9%, é resultado do quê? Do bom trabalho que o Abel faz. Uma das coisas não é para tomar tantos gols. O Palmeiras não vai tomar tantos gols, ou não toma naturalmente tantos gols. O Palmeiras faz uma certa quantidade de gols. O Palmeiras produz bem, não maravilhosamente bem no sentido de espetáculo, como alguns até palmeirenses cobram que o Palmeiras deveria jogar melhor. Mas o melhor para mim é levantar a taça. O Palmeiras está em vias de encerrar 2023 com 3 títulos: Campeonato Paulista, Supercopa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Então é um super ano do Palmeiras. Aí eu falei, mas não ganhou a Libertadores. Não deu. Por quê? Porque é futebol também. O Palmeiras não jogou com a devida atenção, com a devida concentração. E não deu, porque o Flamengo foi melhor. O Palmeiras perdeu a Copa do Brasil porque o Palmeiras é melhor do que o São Paulo. Foi provado no Campeonato Brasileiro. A ida e a volta ganhou de 5-0 e 2-0. Mas na Copa do Brasil a vibe era outra. A concentração do São Paulo era outra. A cobrança por títulos pro São Paulo é outra, diferente de como se cobra o Palmeiras atualmente. Então o São Paulo foi lá e passou o carro por cima e desclassificou o Palmeiras. Mas o que dá a certeza que o palmeirense
possa vir a ser campeão na quarta-feira, no encerramento das rodadas do campeonato, e o Palmeiras sagrando campeão, é que o Palmeiras é um time seguro. Acho que o Palmeiras pode bater no peito e olhar para Abel Ferreira e falar: Abel, hoje você tem um time seguro nas mãos, um plantel seguro nas mãos. Quanto o Palmeiras e o Fluminense, muita gente achava que o Fluminense vai estar com a equipe totalmente reserva, descompromissada, e o Palmeiras vai golear, né? Já está entregue o jogo. Não foi isso que aconteceu. O Fluminense entrou na partida com a equipe mista, né? Com alguns valores, né? Entrou até com John Kennedy, o herói da Libertadores, como titular. Não entrou com Germancano, mas o Fluminense jogou uma partida honesta. Mas perdeu de 1-0, poderia ter perdido demais, né? O VAR, né? Aquele gominho em cima da linha que o juiz falou que a bola toda saiu. A bola bateu com intenção ou não na mão do Endrick. Então, mas a gente deixa isso de lado porque o Palmeiras ganhou, então pronto. Então não vamos criar polêmicas com coisas pequenas, né? Mas o Fluminense jogou uma partida legal com o Palmeiras, né? No começo, enquanto estava 0-0, o Fluminense foi lá e fez um grande arremate, grande defesa do Everton, enquanto estava 0-0. Já pensou? Os gols, o Palmeiras faz um gol, faz outro, é anulado, fica 0-0, e no ataque do Fluminense, se não fosse o Everton, 1-0 Fluminense. Como é que fica as coisas? O psicológico do time do Palmeiras, que, dependendo da situação, se abala muito fácil. Mas uma coisa que eu gostei dessa equipe de Abel Ferreira, que eu até questionei, contra o Flamengo, contra o Botafogo, o primeiro tempo contra o Botafogo, mesmo tendo a virada no segundo, foi a baixa concentração e rendimentos na primeira etapa. Jogos decisivos, o Palmeiras entrando muito desconcentrado, com a guarda baixa. Contra o Fluminense, não. O Fluminense, que é uma boa equipe, mesmo a equipe mista do Fluminense é uma boa equipe, só que o Palmeiras controlou a partida. Desde lá de trás, grande partida do Everton. Tem as suas falhas sim, que eu já mencionei, mas o Everton sempre joga muito bem. A média do Everton é de um grande goleiro. De seleção brasileira não está sendo mais chamado, mas a atuação na média do Brasil. Ele se postula entre os melhores, os 3 melhores do Brasil, com certeza ele é. Partindo para a zaga, uma partida muito segura de Gustavo Gomes, né? Que veio de suspensão, dando mesmo alguns palmeirenses torcendo o nariz para a presença de Gustavo Gomes na zaga, mas ele deu a segurança. Gustavo Gomes, que jogos passados vinha falhando e comprometendo o rendimento da defesa palmeirense, sim, mas muito, eu até falo porque ele estava batendo muito cabeça com Marcos Rocha, que é lateral de ofício, estava improvisado, sem necessidade nenhuma, na zaga, sendo que tem Naves no banco. Isso eu não entendi. Então, mas dessa vez Marcos Rocha jogou na zaga, o Mike na ponta, na lateral, na ponta, e o Gustavo Gomes na zaga, e todo mundo deu muito certo, fez a cobertura muito boa, e o Palmeiras saiu vencedor. É óbvio que já teria o discurso já pronto. Se o Palmeiras perdesse, eu ia chegar aqui espinafrando o Abel. Porra, Abel, de novo esse esquema com 3 zagueiros, jogou tão bem as últimas partidas, ganhando com o 4-3-3, e agora você volta com esse 3-5-2, mas ganhou. Quando ganha a gente finge que não vê um monte de coisas, né? E era a partida que o Palmeiras não era para produzir, era para ganhar. E o Palmeiras ganhou de 1-0 do bom Fluminense e se postulou a praticamente campeão brasileiro. Então, com merecimentos. Notas positivas para poder falar do Palmeiras. Como eu já tinha citado, Veiga, Endrick, Rios, o Everton também, para mim foram os destaques, né? Começando do Everton, a defesa no início da partida e a segurança nas saídas com as bolas e reposição das bolas para o ataque do Palmeiras, né? Fez algo muito bom o Palmeiras, então eu gostei sempre das atitudes do Everton, pegando bem e repondo bola bem também, né? E ligando o contra-ataque. Richard Rios, um leão no meio de campo, muito voluntarioso e armando muito bem a partida, fazendo o que deveria estar fazendo. Gabriel Menino, que está contundido, então ele está suprindo muito bem, né? Ele é um pouco fraco no poder de marcação, mas ele cria muito bem, ele supre quando não pega um time que ataca muito, como o Fluminense não atacou tanto, até porque o Palmeiras não deixou, então ele soube mais criar sem se preocupar para marcar.
Foi muito bem, eu gostei muito que com a bola no pé foi para mim o melhor jogador da partida. Então o jogador do Palmeiras na partida foi o Rios. Mas tem o destaque dos jogadores da frente. Endrick, mais uma partida muito boa dele, muito participativa. Eu gosto do Endrick, ele morde a zaga, ele não fica parado que nem o Fluminense gosta daquele negócio, aquele toquinho na zaga. Lateral, zagueiro, aí volta pro goleiro, pro outro zagueiro, pro lateral. Fica rodando bola, aquela coisa chata pra poder cansar o adversário. O Endrick não fica parado. Ele parece muito com o Rony nessa parte. Ele chega com muito toquinho mole, o time adversário, no caso o Fluminense, ele vai lá, incomoda. Pra quê? Pra eles tentarem o erro, pra quê? Dar o estourão, dar o chutão pra frente. Então eu gosto quando o Endrick está em campo, ou o Rony, que agora vai passando por cirurgia, né? Machucou, né? A entrada do goleiro que o lesionou. E ele incomoda. Eu gosto disso no um jogador que é vivaz, um jogador que é voraz no sentido de atrapalhar, de pentelhar, de incomodar a zaga adversária. Então, e o nosso homem das bolas paradas, o Rafael Veiga, toda bola parada é com perigo para a grande área, porque passa-se aos pés de Rafael Veiga. Sempre de cabeça erguida, muito elegante, dando toques fáceis, se apresentando, chutando a gol. Então, ele é um legítimo camisa 10, ótimo passador e também ele pisa na grande área também e até com chance de deixar o seu gol. Não deixou, mas ele está lá, participativo. E o concurso da partida foi que fica além das notas, Breno Lopes, o patinho feio, que muitos gostam, outros torcem o nariz, mas é um jogador que tem vontade. Da mesma forma que eu citei a vontade de Endrick, que tem muita habilidade, mas também tem vontade. Breno Lopes, ele é muito voluntarioso. Breno Lopes, ele não tem a categoria que muitos têm, mas a vontade dele é algo ímpar, algo que você não vê em qualquer jogador, até mesmo do elenco do Palmeiras. Um jogador que é o tal do jogador que contagia os outros. Vamos lá, gente, ó, eu sou fraco tecnicamente, mas eu tô lá, eu tô mordendo, eu tô incomodando. E isso acorda, levanta o time. Então eu acho uma postura legal do Breno Lopes. E o pessoal pega muito no pé dele os gols fáceis, gols feitos que ele perde. Aí nisso ele também imita o Rony também. Muito afobado, perde gols. Ele também faz gols. Teve gol que foi anulado, correto ou não correto, mas foi anulado. Ainda bem que não fez falta, graças a Deus. Mas quando ele teve o cara a cara, o 1 contra 1 contra o goleiro Fábio, o grande goleiro Fábio, 43, 44 anos, do Fluminense, titular do time das Laranjeiras, ele foi lá e fez o gol, né? Ainda bem que o juiz não anulou, depois de ter anulado 2 gols. Mas é isso, então eu gostei muito da atitude do Palmeiras lá em controlar. O Palmeiras hoje é um time coeso, é o melhor time que eu acho do Brasil na média. Eu vou explicar. Se você for falar para um São Paulino, o Palmeiras é o melhor time do Brasil. O São Paulino, opa, parou, me dê a palavra, eu quero falar. Como é que o Palmeiras é o melhor time do Brasil se for enfrentar o São Paulo na Copa do Brasil, perdeu dentro e perdeu fora? Então o São Paulo é o melhor do Brasil. Eu explico, quando eu falo que o Palmeiras é o melhor time na média, cabe-se uma explicação. O Palmeiras é melhor que o São Paulo, mas não impede no mata-mata, um jogo de ida e de volta, o Palmeiras ser eliminado por São Paulo. O Palmeiras não jogou bem no Allianz Parque e não jogou bem no Morumbi, foi eliminado. Isso o São Paulo é melhor? Foi melhor naquele momento, nos 2 jogos. E o São Paulo, eu percebi que a campanha do São Paulo em Copa do Brasil, o São Paulo foi o que mais entrou com sangue nos olhos, a faca entre os dentes. Quando passou pelo Palmeiras, passou pelo Corinthians, da forma que ganhou e atropelou o Corinthians no Morumbi, né, com show a parte de Lucas Moura, e pegou o Flamengo em 2 partidas muito justas, muito viscerais. Justamente foi consagrado campeão de Copa do Brasil, né, pela primeira vez na história. O São Paulo quebrando o cabaço. Mas o Palmeiras é um time coeso, é esse ponto que eu quero dizer. O Palmeiras foi eliminado pelo Boca na Libertadores. O Palmeiras é melhor do que o Boca. O Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo em Copa do Brasil. O Palmeiras é melhor. Mas, se tira pela média. Como é que se faz um time campeão? O time que tem na média os melhores números é o Palmeiras. O Palmeiras que estava 13, 14 pontos na virada do turno pro Botafogo. O Palmeiras deu uma estilingada após ser eliminado da Libertadores.
deu uma estilingada, foi lá ganhando vários jogos com merecimento, com voracidade, com vontade de querer ganhar. Vários tropeços do Botafogo também cooperaram, mas o Palmeiras foi lá e fez por onde, né? Que eu falei sempre, quando o Botafogo tá na estrada e olha no retrovisor e vê aquele símbolo pequenininho crescendo, crescendo, e quando vai ver o Palmeiras, assusta. E assustou o Botafogo, não tem jeito. Você vê um Palmeiras chegar, um Flamengo, um São Paulo, um Atlético, você vê time grande chegando, habituado a ser campeão, um Botafogo que não tem o hábito atual de ser campeão, ele caga nas calças, borra a cueca, não tem jeito. É do futebol, é normal. Então, o que faz o Palmeiras ser melhor? É o melhor na média. Se for pegar jogador por jogador, o time do Flamengo é melhor do que o Palmeiras. Se for pegar jogador, algumas peças do Atlético Mineiro é melhor do que o Palmeiras. O Palmeiras, por jogador, bate muito perto com o Grêmio, né? É um pouco melhor do que o São Paulo, mas no conjunto o Palmeiras é melhor do que todos. E o Campeonato Brasileiro provou isso. O conjunto palmeirense é o craque do Palmeiras. O Palmeiras não tem Gabigol, o Palmeiras não tem Arrascaeta, o Palmeiras não tem Bruno Henrique, o Palmeiras não tem Gerson, mas o Palmeiras tem o Palmeiras. Então, o Palmeiras tem total merecimento no que está para conquistar, né? Fala agora os placares que fizeram o Palmeiras estar em vias de ser campeão. No sábado, o Atlético Mineiro ganhou 2-1 do São Paulo, né? Não torci para o São Paulo, não. Tava 1-1 até o finalzinho e eu tô de boa. Só o gol do Atlético? Eu gostei. Falei, não, mas vai prejudicar o Palmeiras. Não prejudicou o Palmeiras não, o Palmeiras só depende dele. Por que eu ia torcer pro São Paulo? Você tá ficando louco? Aí Flamengo 2, já no domingo. Flamengo 2, Cuiabá 1. E Palmeiras 1, Fluminense 0, que já falamos sobre, né? E às 6h30, o Botafogo mais uma vez dá vexame jogando no Newton Santos. Empate em 0-0, não consegue ganhar e ceifa as suas intenções, mesmo que diminutas, de incomodar o Palmeiras. Sim, o Botafogo conseguiu ficar totalmente fora da disputa pelo título, ainda tendo mais uma rodada. E periga o Botafogo ficar fora do G4, o Botafogo já está na Libertadores, mas provavelmente vai cair numa pré-Libertadores. E com esse time abalado do Botafogo, quem fica, quem sai, quem é que vai chegar, pegar 2 fases de pré-Libertadores para depois ir para os grupos, será que o Botafogo sobrevive? E é muito importante, pelo menos um time tão combalido como o Botafogo, era pegar uma fase de grupos, para ter 6 jogos, ter estádio cheio, uma renda melhor, do que ficar se arriscando a vida em mata-mata, 2 fases de mata-mata. Não sei se o Botafogo aguenta. A classificação no momento é Palmeiras primeiro com 69 pontos, o Atlético Mineiro com 66 em segundo, o Flamengo em terceiro colocado também com 66 pontos, em quarto o Grêmio conseguiu passar o Botafogo, Grêmio que ganhou eu não citei nos placares, mas o Grêmio ganhou de 1-0 do Vasco, e o Botafogo em quinto, saiu do G4, né? Com 64 pontos, mas tem chance de entrar no G4 novamente. Mas tem que fazer sua parte, Botafogo. O Botafogo não consegue nem fazer a sua própria lição de casa. Isso prova que era disparado favorito ao título e hoje é favorito a cair fora do G4, em pegar uma pré-Libertadores. Então, pro Palmeiras, vamos supor, pro Palmeiras não ser campeão brasileiro, o que queria acontecer? O Atlético Mineiro tinha tirar uma diferença de 8 gols. Difícil. O Flamengo tirar 15 a 16 gols. A diferença pro Palmeiras. Difícil, né? Impossível? Não é. Vamos supor um Palmeiras e Atlético Mineiro. O Palmeiras toma de 4-0 do Cruzeiro. O Atlético Mineiro ganha de 5-0 do Bahia. Atlético campeão. Mas você vê bola no Atlético para poder fazer 5? Você vê bola no Palmeiras para poder tomar 4? E mais ainda, você vê bola no Cruzeiro para poder fazer 4 no Palmeiras? Só um exemplo, uma situação hipotética. Você vê? Não. Por isso que eu falo, dentro de uma linha, por mais que o Palmeiras seja precavido, não vamos comemorar, não vamos. Dentro de uma linha média, uma análise coesa, com argumentos e fatos e números sobre a mesa, o Palmeiras pode sim gritar é campeão. Mas o palmeirense, ele não vai gritar campeão nunca. Por quê? Porque não nos pertence ainda. A taça será, pela 12ª vez,
da cor verde somente após o apito final. Então, a torcida já começa desde agora. Mas gritar é campeão antes da hora com o palmeirense? Jamais.